Olá, gente, boa tarde. Vocês estão me ouvindo? Perfeito. Perfeito? Ok. Já já nós vamos iniciar. Professor Cipriano, prazer estar aqui com o senhor, né? Todos nós aqui professores. Daqui a pouquinho nós iremos iniciar. Viva! Vamos começar, né? Porque já temos aqui nossos professores que já estão em sala, em reunião. Temos também conosco o professor Cipriano Lucchesi, né? Que vai nos dar essa honra dessa palestra. E vou passar para a professora Eliette, que é a nossa diretora da escola, né, que vai estar dando as boas-vindas, e aí logo em seguida nós já vamos iniciar. Boa tarde a todos. É um imenso prazer em receber esse professor renomado para essa palestra de hoje à tarde, e agradecer imensamente, professor, por ter aceitado a nossa escola, uma escola de educação integral, que atende alunos de baixa renda, e vai contribuir muito para o nosso crescimento. Boa tarde. Boa tarde. Então, já podemos iniciar? Sim, professor, podemos iniciar. Eu estou tá dando um problema de áudio aqui, mas podemos iniciar, tá? O senhor está com a palavra, podemos sim. Ok. Então, o convite que me foi feito seria para abordar a questão da avaliação da aprendizagem escolar. Evidentemente que vai entrar essa questão do momento que a gente está vivendo, né? Eu acho que mais na hora das perguntas, das partilhas, é que isso vai aparecer com mais intensidade, né? Esse momento que nós estamos vivendo no país todo, no mundo inteiro, aliás, não é só no país todo, né? Com a pandemia do coronavírus. Bom, o tema que eu fiquei de abordar nessa conversa com vocês é sobre a questão da avaliação, da aprendizagem em nossas escolas. E importa iniciar para compreender um pouco mais essa questão da avaliação, e nós saímos, de alguma forma, desse padrão constante que ocorre na nossa vida escolar, ocorreu na minha vida, na vida de vocês, e assim por diante, que é essa questão de aprovar e reprovar, né? Eu quero iniciar a minha fala contando para vocês uma experiência de vida. Eu fui uma criança multirrepetente. Eu era um ano reprovado, outro ano aprovado, né? Então, eu fui reprovado na segunda série, na terceira série, na quarta série e no ingresso numa suposta quinta série. Então, vamos dizer assim, eu sou um especialista em existencial em reprovações, né? O que ocorreu na minha experiência de vida. E eu, às vezes, acredito que eu me voltei para essa temática da avaliação da aprendizagem em função da minha própria experiência de vida. Dizem, né, os teóricos aí, os indivíduos que olham sobre essa totalidade da experiência de cada um de nós, diz que a gente encontra caminhos na vida que são soluções para problemas antigos, né? Então, no segundo ano de escolaridade, terceiro ano, quarto ano e quinto ano, eu passei pela experiência da reprovação. E aí, no anterior ao ginásio, existia no Brasil, lá nos anos 50, quando eu fui estudante da antiga escola primária, do ginásio, etc.,
havia uma modalidade de ensino, um ano de ensino que se chamava preliminar, que era um ano de escolaridade prévio ao ingresso no primeiro ano do ginásio, quando o estudante ou ele se sentia fragilizado nos seus conhecimentos, ou acontecia como aconteceu comigo. Eu fiz o exame de seleção para ingressar no ginásio e fui reprovado. Nesse curso preliminar, eu tive um professor de língua portuguesa que nos disse assim, nós éramos 65 estudantes nessa turma, e ele nos disse assim, eu sou um professor de língua portuguesa e eu só sei duas coisas, eu sei ler e sei escrever. E é isso que eu vou ensinar para vocês, ler e escrever. Então, eu passei esse ano, professor, eu e meus colegas, éramos 65. E, de fato, era aprender a ler e a escrever. Então, a gente lia um texto, tinha que interpretar o texto, tinha que estudar frase por frase, a gente escrevia um texto, entregava, ele corrigia, a gente reescrevia, etc. Então, textos que eu reescrevi 8 vezes. E nunca, esse professor, nossa, que coisa horrorosa, esse texto que você escreveu, Mesinha. ou essa conversa. Coloquei ali porque eu limpei aqui. Quero ver se alguém disse. Alô? Tem uma... Sim. Aí, então, eu me lembro de coisa assim, esse texto que eu reescrevi 8 vezes, o título, o conteúdo para nós escrevermos era um pingo d'água. O que alguém escreve sobre um pingo d'água, eu não sei. E um menino de 13 anos de idade, menos ainda. Mas eu devo ter escrito lá uma frase, né? Uma coisa assim, o pingo d'água é transparente, deve ter sido uma coisa assim. E o professor leu a minha redação e disse assim, que maravilha, rapaz, você conseguiu expressar uma compreensão sua sobre um pingo d'água. Mas você pode melhorar essa sua redação. E eu, então, perguntei, eu e meus colegas perguntamos, como, professor, a gente pode melhorar essa redação? Ah, existe um negócio chamado metáfora. Professor, eu não sei o que é metáfora. Aí ele explica o que é metáfora e diz assim, agora você escreve de novo o seu texto, acrescentando algumas metáforas, dessas que eu sugeri, que eu expliquei para vocês, aí entrega o texto, ele corrige, ele lê e diz assim, rapaz, agora o texto ficou melhor ainda. Mas ele pode ser melhor ainda. Professor, eu escrevi como eu era capaz, você disse que tinha que botar metáforas, não sei o que fazer mais. Ah, ele disse, não, mas existem outras figuras de linguagem que você pode usar, além das metáforas, as fantasias, enfim. E reexplicou. E eu reescrevi esse texto 8 vezes e cada vez ele fazia um novo elogio, um novo elogio, um novo elogio. E foi lá que eu aprendi a escrever e que eu escrevo, publico, já tenho aí uns 18 livros publicados, muitos artigos na internet, que vocês todos gostam, ou os leitores, no geral, gostam da clareza, do modo de escrever, etc, etc. Isso é devido a esse professor de língua portuguesa. Recentemente, há uns 5 anos passados, eu fui fazer uma conferência no estado de Paraná, e
após a minha conferência, os debates, etc., um jornalista me entrevistou. E eu, durante a minha conferência, contei essa minha história de dificuldade de aprendizagem, reprovação, 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 e que esse professor tinha me tirado desse estado de reprovação. E eu, não sei muito porquê, mas disse o nome do meu abençoado professor. O jornalista que me entrevistou depois do evento, disse, depois da entrevista, ele me disse assim, olha, eu tenho que dizer que o professor que lhe tirou da multirrepetência e que você citou na sua conferência, meu pai. Eu disse, poxa, onde é que está o meu bom professor? Aí ele disse, infelizmente, ele já faleceu. E aí eu perguntei como foi o meu bom professor na vida. Ele disse igualzinho o que ele fez com você e fez com seus colegas, ele continuou fazendo. Ele era um advogado e defendia uma causa, e a pessoa chegava e dizia, fulano, eu não tenho como lhe pagar, sem problema nenhum, então eu vou trazer para o senhor um frango. E aí trazia um frango, ele agradecia o frango, uma dúzia de banana, ele agradecia a dúzia de banana, e assim por diante. Então, o meu bom professor foi fantástico. E no ano passado, alguns amigos dessa minha turma resolveram, estou com pigarro, viu, gente? Resolveram reunir esses que foram alunos dessa turma. Nos reunimos mais ou menos uns 50 profissionais. E, então, estavam lá cirurgiões, oftalmologistas, advogados, professores, pintores, artistas todos tínhamos sido estudantes do professor. Todos éramos multirrepetentes e todos estávamos profissionais bem-sucedidos. Por que é que eu estou contando essa história para vocês? Que isso tem a ver com avaliação. O meu professor de língua portuguesa podia ter reprovado todos nós. Então, eu entreguei a primeira redação, tinha 1,5 linha. Ele poderia ter dito assim, nossa, que besteira. O mais comum é da gente fazer isso, né? Pegar uma caneta vermelha e dizer assim, ah, que bobagem. 1,0, 1,0 ou 1,5, ou sei lá, qualquer coisa, né? Mas o meu bom professor fez assim, que maravilha que você já escreveu, mas pode ser melhor. E pode ser melhor, pode ser melhor, e pode ser melhor. Eu, então, escrevo hoje para vocês, publico, vocês leem, gostam, estão me convidando até para fazer essa partilha com vocês de conhecimento sobre avaliação. Essa historieta é só para a gente perceber que toda criança, todo adolescente, todo adulto aprende. Mas, para que toda criança, todo adolescente, todo adulto aprendam, é preciso que a gente cuide dessa aprendizagem, que a gente invista na aprendizagem dessa criança, desse adolescente ou desse adulto. Foi o que o meu professor fez. Uma coisa simples. Ensina, em vez de reprovar, ensina de novo. Em vez de reprovar, ensina de novo. Em vez de reprovar, ensina de novo. Né? E aí tem uma consequência. Nós, seres humanos, eu, vocês e os 8 bilhões de seres humanos que estão no planeta, todos nós podemos aprender. Nós que tivemos a sorte da vida de termos uma normalidade, né, biológica e assim por diante, mas também aqueles que não têm essa sorte, os portadores das denominadas necessidades especiais, todos aprendemos, gente. E todos podemos aprender, e nós
mais aprendemos quanto mais nós formos cuidados. Então, essa historieta do meu professor de língua portuguesa é para dizer para vocês assim, por favor, não considerem que um estudante de uma turma com a qual você trabalha, ele não aprende, que ele é incapaz, ou que ele é impossível ele aprender. Não. Eu e vocês, nós todos temos que estar convencidos de que todo estudante que está na nossa sala de aula, ele aprende e pode aprender. Vai depender do nosso cuidado. E eu contei essa minha história pessoal de multirrepetência e de vínculos com esse professor, exatamente para dizer para vocês assim, não olhem para o lado biográfico, negativo da vida de uma criança, de um adolescente. Ao contrário, olhem para as possibilidades deles aprenderem e, por aprenderem, se desenvolverem. E eu confesso para vocês que eu tive muita sorte na vida com professores, né, com pessoas que me deram suporte, né? Então, a primeira peça teatral da qual eu participei, eu tinha de 13 para 14 anos de idade. E a peça se chamava José do Egito. E a peça durava 2 horas. O meu papel nessa peça, que durava 2 horas, tinha a duração de 1 minuto e meio. E o meu papel era um papel de um guardião do José do Egito. Ele foi trasladado, né, da Judéia para o Egito como prisioneiro. Ele era um menino e estava no deserto do Saara, numa noite fria do deserto. E eu era o guardião desse menino numa noite. E aí, então, o meu papel teatral era circular em torno da tenda onde estava essa criança, no deserto do Saara, e tinha uma conversa. E era uma conversa de um soldado egípcio, sozinho, numa noite fria, no deserto. E a conversa era mais ou menos assim. Pobre dessa criança, desse menino hebreu. Como uma criança dessa aqui, dentro de uma tenda, no deserto, numa noite fria, como que pode ser isso? Não, isso está errado, etc. Só que eu falava isso cantado. Então, foi lá no primeiro dia de ensaio do meu papel, nessa peça teatral do José do Egito, como um guardião, né? E eu, então, falava assim, ô moço, hebreu pobre coitado, como é que você faz isso com um menino no deserto frio, que absurdo! Aí o meu diretor saudável, né? E me disse, Cipriano, não é assim, Cipriano. Você está sozinho no deserto. Imagine o deserto do Saara, uma noite fria, com as estrelas no céu, o menino preso numa barraca. Você está conversando com você não está conversando com ninguém. Então, é uma coisa assim, nossa, estou aqui no deserto, cuidando dessa criança. Nossa, como que pode fazer isso? Uma criança desse jeito, etc, etc. Aí treinava. E aí ele dizia assim, agora é sua vez para você treinar, expressar como eu lhe ensinei. E eu, de novo, o moço hebreu, pobre coitado, tá, 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 tá. Aí o meu professor, ele era um professor de português e cuidava do teatro da escola. Cipriano, eu não lhe ensinei agora que é diferente, que você está conversando sozinho no deserto, etc. Ensinou, professor, então vou lhe ensinar de novo. Coitada dessa criança, agora é sua vez. Ô, moço hebreu. Aí, esse meu professor não desistiu de mim, nem disse que absurdo,
nem disse como você... Não disse nada disso. E continuou insistindo, e continuou insistindo, e continuou insistindo. Não me dispensou da peça teatral, não me mandou embora, não me desqualificou, nada. Continuou ensinando. Aí, no dia da apresentação pública da peça, estava lá eu, vestido de soldado egípcio, capacete, saiote, bota, sapato, e lá maravilhoso, com uma espada aqui na cinta, guardando o menino na tenda no deserto do Saara, e dizendo maravilhosamente, como que se faz isso com a criança? Que absurdo! Essa criança tinha que estar em casa, dormindo, junto dos pais, etc., e não aqui nesse deserto frio, etc., etc. Maravilhoso, né? Por que eu fiz isso? Por causa do meu professor. E depois dessa peça teatral, que foi a primeira peça teatral do que eu participei, até os 22 anos de idade, todo ano, dos 14 aos 22, todo ano, eu participava de uma ou de duas peças teatrais no meu colégio. Papel principal, papel secundário, etc., etc. E mais, dirigi peça teatral com outros colegas. Sabe por quê? Porque teve um professor que disse assim, eu acredito que ele deve ter dito no interior dele, vai aprender porque eu vou ensinar, né? Então, essas duas historietas que eu estou relatando têm a ver com atos avaliativos. O mais comum de todos nós é ter um julgamento negativo sobre o estudante. Esse cara aqui, já ensinei 30 vezes como ele fazer a fala do soldado egípcio e ele continua cantando. Não aprende de jeito, não vai aprender nunca. Está reprovado, cai fora, vou contratar ou vou encontrar outro estudante para fazer esse papel. Nada disso. Então, meu professor diz assim, vai aprender porque eu vou ensinar, né? E não por acaso, ele tinha um nome maravilhoso. Cérvulo, esse era o nome dele. Então, um cérvulo serve, né? E acho que foi isso que ele fez comigo, e eu estou aqui conversando com vocês com uma certa tranquilidade, com um certo domínio da compreensão, da fala, etc., etc., por causa desses professores. O meu professor de língua portuguesa, o meu professor lá de teatro, não é? E acho que eu estou contando isso para vocês, porque o seu estudante, os seus estudantes, na sala de aula, eles aprenderão qualquer coisa à medida que vocês tiverem cuidados com eles. E que não venham a dizer assim, menino não aprende, menino não quer mais nada, menino não estuda, menino, sabe? Nada disso. Vai aprender porque eu vou ensinar. Eu acho que a informação dessas duas histórias... Eu tenho outras histórias na minha vida de estudante, de ginásio, de colégio, na própria faculdade, de pessoas que tiveram esse papel na minha vida. E é por isso que eu estou relatando para vocês. E eu sou hoje um autor bem-sucedido, né? Um autor que já publicou muitos livros, né? Um autor que é convidado para falar, para expor as suas compreensões, para ajudar as outras pessoas a exporem suas compreensões. Tudo isso, gente, eu devo a esse passado, né? A esses professores que, na minha vida, tiveram esse papel. Eu vou ensinar e você vai aprender, né? E, para você aprender, tem que ter alguns cuidados, né? Muito bem. Então, esse é só um pano de fundo para a gente compreender que o ato de avaliar é um ato subsidiário do ensino e da aprendizagem. Historicamente, e na nossa vida, na minha vida, na vida de vocês, todos nós passamos por experiências de
ameaça com a avaliação, ameaça com as provas, susto nas provas, e certamente muitos de vocês têm histórias pessoais próprias dessa circunstância, né? Então, usualmente, o menino, a menina, o rapaz, a moça, vem fazer uma prova na sala de aula e aperta tanto a caneta aqui no dedo, aperta para escrever, que quando termina lá o trabalho, tem um buraco aqui no dedo. Não é um buraco físico ainda, porque não rompeu a pele, mas tem uma marca da caneta, tal era a força que ele comprimia na caneta, no lápis, para escrever. Por quê? Pela ameaça, pelo medo, pela ansiedade e assim por diante. Então, e a razão disso está no fato de que, supostamente, seremos reprovados, né? Aí só um pouquinho de história. O modelo de escola que nós temos, que é um professor ensina muitos estudantes ao mesmo tempo, que é chamada escola simultânea. Simultânea por isso, um ensina e simultaneamente muitos aprendem, né? A escola simultânea nasceu no século XVI. Quem começou a criar essa modalidade de escola foram os padres jesuítas. O Inácio de Loyola, que foi o criador da Ordem dos Padres Jesuítas, em 1536, ele resolveu criar uma sociedade que cuidasse das crianças, dos jovens. E o Inácio de Loyola é um espanhol. E a instituição que ele criou se chamava Sociedade de Jesus. A função dela era ensinar o catecismo, preparar para a primeira comunhão e coisas semelhantes. E ele se empolgou com essa atividade. Os seus pares eram 7 rapazes que criaram essa Sociedade de Jesus. Aí, isso foi em 1536. Em 1540, eles resolveram pedir ao Papa para reconhecer essa sociedade como uma ordem religiosa. Então, em 1540, o Papa baixou uma bula papal e reconheceu essa Sociedade de Jesus como uma ordem religiosa, e a ordem religiosa que se chamou posteriormente dos padres jesuítas, que todos nós conhecemos, né? E a partir logo o Inácio de Loyola entendeu que o ensino, a educação escolar era um recurso fundamental para a expansão da fé religiosa, das doutrinas e dos cuidados das pessoas. Então, ele começou a criar colégios. Foram criados muitos colégios na Europa. Entre 1540 e 1600, portanto, 60 anos, só na Europa foram criados 600 colégios. Dá, em média, um colégio por mês. É muito colégio, né? E os jesuítas vieram para o Brasil com o primeiro governador-geral, e o que eles fizeram? Criaram um colégio em São Paulo, criaram um colégio em Salvador, criaram um colégio em São Luís, criaram muitos colégios, de novo. Ou seja, a missão jesuítica era via escola. E, como havia escola em muitos lugares do mundo, eles resolveram escrever um documento para organizar a educação escolar nos colégios jesuíticos. Esse documento, em latim, se chama Ratio Studiorum, um ordenamento dos estudos. O nome dele em latim é bastante longo, é Ratio ad Institutio Societatis Iesus, né? Mas o nome comum dele nos livros de história da educação é Ratio Studiorum. Ratio Studiorum. E esse documento foi escrito, reescrito, e a versão que nós conhecemos hoje é a primeira versão publicada
Ele foi produzido entre 1540 e 1599. Em 1599, ele foi publicado como um documento de orientação da pedagogia jesuítica. Lá, no que se refere ao que nos interessa, que é a avaliação da aprendizagem, está definido assim, que durante o ano letivo, o professor tinha uma caderneta, que se chamava pauta do professor. A função da pauta do professor era o professor anotar nessa caderneta o que acontecia com cada estudante durante o ano letivo inteiro. Aí a gente vai dizer assim, mas tinha que ser poucos estudantes. Não, uma turma de estudantes, do ponto de vista da raça estudiosa e do ponto de vista de Inácio Loyola, uma turma de estudantes teria 100 estudantes, número 100. E os estudantes eram divididos em grupos de 10, e cada grupo de 10 era acompanhado por um bedel. Bedel era o estudante mais atilado da turma, então ele administrava, vamos dizer assim, a relação com cada 10 estudantes. Durante o ano letivo, não tinha exame. Durante o ano letivo, o professor e os seus B10 tinham que trabalhar com os estudantes para que eles aprendessem, tirassem as dúvidas e fossem sendo registrada a vida de aprendizagem do estudante durante o ano letivo. Existia exame uma vez por ano. Eram os exames finais. Eles ocorriam, na época, eles ocorriam principalmente ou antes da Páscoa ou depois da Páscoa, porque o ano letivo na Europa ele se encerra quando o frio está se encerrando, aí vem o verão e ele recomeça na primavera. Né? Então, os exames finais ocorriam nesse período aí, próximo da Páscoa, ou antes ou depois da Páscoa. E para promover o estudante, levava-se em consideração a pauta do professor, aquilo que o professor foi anotando durante o ano letivo, o exame escrito, que era praticado por uma banca de exames, e o exame oral. Então, eram 3 notas, que eram 3... Não era nem nota, eram 3 juízos avaliativos. Aprovado, reprovado e médio. Só tinha esses 3 conceitos. A nota escolar de 0 a 10 só veio ocorrer no século XIX. Então, antes era só isso, aprovado, reprovado e médio, que eram o que os jesuítas utilizavam. Era aprovado, reprovado e mediano, que está escrito lá na raça estudiosa. Então, repara, o ano letivo era destinado a ensinar e o menino aprender. Agora, quando eu fui estudante, lá nos anos 50, e acho que vocês podem olhar para trás na história de vida de vocês, passou a ser assim, estudem, vocês vão ver o que vai acontecer com vocês no dia da prova. Na pedagogia jesuítica, lá do século XVI, não tinha isso. Vocês não aprenderam, ensinam de novo. 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 Não é? E lá no final do ano, tinha os exames finais, dos quais o professor nem podia estar presente. Era uma banca de exames que realizava o exame final. Mas o professor, é só professor, porque era uma ordem religiosa masculina, o professor tinha por tarefa ensinar para que todos aprendessem. Né? Da pedagogia jesuítica, sobrou para nós todos na escola, não o cuidado com a aprendizagem do estudante, sobrou para nós na escola o exame. Então, eu não sei como que foi na vida de vocês, mas eu tinha provas no final de março, final de abril, final de maio, final de junho. Depois tinha as provas do meio do ano, que era sobre todos os conteúdos estudados. Depois tinha a prova de agosto, de setembro, de outubro e de novembro. E aí vinham os exames gerais, que eram conteúdo
que a gente aprendeu durante o ano letivo inteiro. Ou seja, a gente passava vivendo de provas, né? Quando é que a gente mudou o nome de exame para avaliação? Provas e exames para avaliação. Um educador norte-americano chamado Ralph Tyler, ele era jovem ainda, em 1930 ele tinha 26 anos, 25, 26 anos, e ele fez uma tese de doutoramento e ele começou a trabalhar com medidas educacionais. E aí, em vez de ele chamar isso de exame, ele passou a chamar isso de avaliação. Avaliação da aprendizagem. Isso foi em 1926. O Brasil só adotou definitivamente essa denominação em 1996, 70 anos depois, pouco mais de 70 anos depois do Ralph Tyler ter dado essa denominação para a prática da avaliação. 96 foi pós a última Lei de Diretrizes e Bases de Educação, que os exames escolares ganharam essa denominação de avaliação, ganharam oficialmente, porque desde 1970 no Brasil a gente divulga e usa, né, a denominação avaliação da aprendizagem. Repara, avaliar a aprendizagem é diferente de examinar, porque o destino dos exames é aprovar e reprovar. O destino da avaliação é investigar a qualidade, no caso aqui da aprendizagem, mas a avaliação é a investigação em qualquer lugar. Para quê? Para a gente tomar a decisão de produzir um resultado mais satisfatório. Então, no Brasil, nós adotamos a denominação avaliação da aprendizagem a partir de 1970 para cá. Todavia, nós continuamos praticando exames, que era o modelo anterior a 1970. Ou seja, nós mudamos o nome, mas não mudamos a prática. Então, eu acredito que essa minha fala é um convite para que a gente traduza essa mudança de denominação de exame para avaliação no dia a dia, na sala de aula, junto aos nossos estudantes, não é? Usar a avaliação como uma parceira, não é? Que nos auxilia a tomar decisões construtivas. Então, isso é um pouco a história. Primeiro, a minha história pessoal. Segundo, essa história da prática da avaliação da aprendizagem. E o terceiro tópico que eu quero colocar para vocês é assim, de fato, o que é mesmo o ato de avaliar? O ser humano, nós estamos como ser humano no planeta Terra, como ser humano mais do que isso, mas como ser humano com o sistema nervoso que nós temos hoje, com 85 milhões de células nervosas. Esse ser humano está existindo no planeta Terra há 80 mil anos. É ano pra caramba, não é? E de lá para cá, o ser humano sempre teve essa estrutura neurológica que a gente tem hoje, que milhares e milhares e milhares de neurônios que a gente usa. Agora, esses neurônios foram sendo utilizados conforme foi o próprio desenvolvimento sociocultural, os conhecimentos e assim por diante. Só para refrescar um pouquinho, eu estou usando aqui esse sistema de comunicação à distância, mas ele não faz parte da minha vida. Pode fazer já da de vocês, não é? Eu sou de uma cidade do interior de São Paulo. Em 1950, a minha cidade, que era Sorocaba, tinha 75 ou 76 telefones para 100 mil pessoas. Aí a gente queria falar com o número 45, tinha que
girar a manivela lá, falar com a telefonista, ela diz, quer falar com quem? Ah, eu quero falar com o número 45. Não, nem vou passar, porque o número 45 é da dona Flávia, e dona Flávia estava conversando agora com o número 66, e as duas decidiram ir para a rua, não tem nenhum em casa, então não vou nem passar a ligação. A telefonista sabia da vida de todo mundo. Isso tem 60, 70 anos, gente, não é? E, então, a estrutura neurológica é a mesma. Todavia, as aprendizagens são completamente diferentes, não é? Primeiro telefone celular que eu tive, quando se instalou o telefone celular no Brasil, em 1990, era um tijolão desse tamanho que a gente tinha que andar ou com ele pendurado aqui ou andar com uma sacola para poder levar o telefone celular dentro, porque era muito grande, não é? Então, para abrir aqui o Meet, eu chamo meu filho, que está acostumado com isso. Rapaz, vem, meu pai, você não aprendeu? Não aprendi ainda não, nem me dediquei a aprender. O que eu sei é usar aquele telefone antigo, etc, etc, etc. Mas ele tem os 80 milhões de neurônios que eu também tenho. Agora, a aprendizagem foi com outros conteúdos, outras épocas e assim por diante. Então, o ser humano é um ser aprendente. E para ele aprender, ele usa o seu... A natureza criou isso, né? O nosso sistema nervoso, que nos permite aprender, conhecer e ter um modo de agir que facilita a vida. Quando o menino chega na escola, ele já chega com esse poder neurológico de aprendizagem. E ele vai sendo ensinado para que ele adquira as habilidades, os conhecimentos e as habilidades. Eu estou vendo figuras de vocês, cada um de vocês está na sua casa, no seu gabinete, enfim, onde estiver. E acredito que muitos de vocês dirigem carro. Alguém de vocês estaria pensando agora, como é que se dirige um carro? Ninguém, não é? Mas está lá dentro da memória essa habilidade de dirigir um carro. Aí, quando você sair resolver sair da sua casa, você vai na garagem, tem uma chave na mão, abre o carro, entra dentro, liga, e aí acende o algoritmo de como dirigir carro e ir para a rua. Mas, enquanto você não fizer isso, essa memória está guardada dentro do seu corpo. Então, quando eu fui aprender a dirigir carro, tinha 26 anos, mais ou menos, né? A meninada hoje aprende a dirigir carro cedo, né? E eu sentei no banco do motorista e era um Fusca, um Volkswagen, e o instrutor estava aqui do lado. Ele diz assim, rapaz, arranca o carro. Diz, não tem jeito, o carro vai bater porque ele não cabe na rua. Aí o sujeito diz assim, mas como que não cabe na rua? A rua tem pelo menos 12, 14 metros, esse carro tem 1,20 m de largura. Não cabe. De jeito nenhum não cabe. Rapaz, precisa... Sabe? Treinou. Aí eu arranquei o carro, né, do lugar. Mas aí o carro tem muita coisa para se fazer para dirigir, não é? Tem 3 pedais. Uma embreagem, um freio, um acelerador. Fica lá embaixo, né? Mas para eu dirigir não basta saber os 3. Não, eu tenho que olhar para frente. Mas se eu olhar para frente, eu não olho lá embaixo para pisar em que pedal eu piso, eu acerto. Então, se eu olho para frente, eu erro o pedal. E se eu olho para baixo para pisar no pedal certo, eu bato o carro no poste. Mas depois me inventaram que tem 3 espelhos, um aqui no meio, um do lado, outro do lado. Eu estou olhando para frente e tenho que estar olhando para trás pelos espelhos. E, além disso, tenho que estar sabendo onde que eu piso nos pedais embaixo. Ixi, é uma confusão dos diabos. O que acontece? A aprendizagem
É um treinamento vagaroso, de tal forma que eu ganhe habilidade. Então, hoje, saio na rua, claro, estou atento, o meu sistema nervoso está atento, à frente, ao lado, atrás, às buzinas, aos sons, às imagens, etc, etc. Mas eu não estou pensando assim, para fazer o carro movimentar, eu tenho que pisar no acelerador, que é aqui na frente. Se eu tiver que frear o carro, eu tenho que pisar no freio. Não preciso, porque isso virou automático. Então, o que acontece quando vocês ensinam os seus estudantes? No início, é tudo como quando eu aprendi a dirigir, ou vocês aprenderam a dirigir, né? É uma aprendizagem lenta, de compreensão e exercitação, compreensão e exercitação, compreensão e exercitação. Depois de um determinado tempo, essa compreensão e essa exercitação, ela se torna um padrão interno do nosso sistema nervoso. E aí eu vou poder utilizar quando eu precisar. E quando eu não precisar, fica lá na memória. É assim que vocês aprenderam a escrever, assim que vocês aprenderam matemática, eu também. Foi assim que eu aprendi a dirigir. Foi assim que qualquer coisa que vocês fazem na vida, com facilidade, foi aprendido dessa forma. É receber uma informação, compreender a informação, assimilar a informação, exercitar a informação para ela se tornar mais retida, mais funcional. Guardar na memória, quando eu precisar, eu vou usar. Todos vocês fazem isso, todo ser humano faz isso, eu também faço isso. Do que decorre isso? De uma aprendizagem consistente, através do quê? De receber a informação, compreender a informação, exercitar a informação, compreender o exercício e exercitar de novo, exercitar de novo, exercitar de novo, exercitar de novo. Então, eu fiz uma cirurgia de catarata há uns 10 anos passados. O cirurgião que fez a minha cirurgia de catarata tirou o cristalino do meu olho e botou outro cristalino formal, né, construído industrialmente. Ele levou 7 minutos entre eu deitar na cama, ele fazer a asepsia do olho, fazer anestesia, fazer a incisão, tirar o cristalino do meu olho, botar o cristalino, fechar meu olho e dizer assim, experimente olhar. 7 minutos depois eu estava enxergando. Aí eu perguntei para ele, cara, me conte aí essa história. Que habilidade é essa que você tem para fazer uma cirurgia de um órgão extremamente sensível, que é o olho de uma pessoa, em 7 minutos? Ele disse, é simples. Eu fiz medicina, eu me dediquei à oftalmologia, foram 6 anos. Eu fiz o estágio pós-formação, 2 anos, eu me dediquei à oftalmologia, e eu fui para os Estados Unidos e fiz um curso de especialidade em cirurgia de... tem que mexer no cristalino, etc, etc. Aí, então, eu falei, como foi? Ele disse, eu fiz 600 cirurgias com o meu professor aqui do lado. E ele dizia, isso não está certo, isso está certo, isso não está certo. Depois de 600 cirurgias, ele me disse, agora você está habilitado a fazer cirurgia e você pode voltar para sua terra e levar o seu diploma. Ele disse, foi assim que eu faço uma cirurgia de catarata em 7 minutos. Como? Treinamento, 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 treinamento. Formação de habilidade, formação de habilidade, formação de habilidade, formação de habilidade. Então, gente, não basta dar uma aula expositiva como eu estou dando aqui. Esse conteúdo que eu estou trabalhando aqui hoje com vocês, nessa 1 hora que vamos estar juntos, se eu fosse professor de vocês, de medidas educacionais,
no mínimo, mas no mínimo, 6 meses de aula, 4 horas de aula por semana. Entendendo alguma coisa, exercitando, transformando numa habilidade, entendendo outra coisa, exercitando, transformando noutra habilidade, etc, etc, etc. Toda aprendizagem vai depender de conhecimento chegar, a gente entender o conhecimento, treinar o conhecimento para se transformar numa habilidade. Assim aprender uma língua estrangeira, assim aprender matemática, assim aprender a dirigir um carro, assim aprender a fazer um bolo na casa da gente, assim aprender a fazer uma camisa com uma máquina de costura e coisas semelhantes. Ou seja, é preciso que na aprendizagem, eu e vocês, nós professores, levemos um conteúdo novo para o estudante. Ele precisa de entender essa compreensão, esse conteúdo novo. Ele precisa de exercitar, 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 até que esse conhecimento se transforme numa habilidade. A habilidade, gente, ela não é constituída de ontem de tarde para hoje de manhã, nem de hoje de tarde para amanhã de manhã. A habilidade vai exigir um tempo de compreensão, de exercitação, de correção do exercício, de novo exercício e assim por diante. Quantas vezes a gente vai precisar de fazer um exercício para aprender? Para ter uma habilidade? Muitas, muitas, não é? Qualquer habilidade que vocês tenham, que eu tenha, ou que alguém tenha, ela foi adquirida dessa forma. Essa é a estrutura neurológica que a natureza humana criou para vocês, para mim, e para os 7, para os 8 bilhões de seres humanos que nós temos no planeta Terra. Então, eu, professor, vocês, professoras, para usar a avaliação, eu tenho que primeiro ensinar. A avaliação é uma parceira. E a função da avaliação é dizer assim para a gente, você fez isso, mas a qualidade do resultado da sua ação ainda não é suficientemente satisfatória. Ou ela é suficientemente satisfatória. Então, se diz que nós, seres humanos, praticamos 3 atos universais, que todo ser humano pratica. O primeiro deles é conhecer fatos, conhecer a realidade factual e como que ela funciona. Conhecer fatos e o funcionamento da realidade produz a ciência. A ciência procura compreender o que é a realidade e como ela funciona. Na física, na química, na biologia, na sociologia, na história, a ciência busca entender o que é a realidade e como ela funciona. Fim de papo. O cientista não faz nada, o cientista não transforma a realidade, ele não constrói objetos, ele simplesmente, o cientista pura e simplesmente cria uma compreensão da realidade, nada mais do que isso. Quando vocês leem um livro de ciências, ou um livro que tem relatos de pesquisas científicas, o cientista não está dizendo para você, eu fiz isso e modifiquei aquilo, ele está dizendo, eu estudei isso e compreendi dessa forma. Ponto final. O cientista revela o que é a realidade e como ela funciona. Todo cientista faz isso. O segundo componente universal é a investigação da qualidade da realidade. Todo ser humano investiga a qualidade da realidade, que dá a avaliação, dá a estética, dá a política, dá a experiência religiosa, dá a filosofia e assim por diante. São áreas de conhecimento que estão pautadas nos valores. E a avaliação é uma investigação da qualidade da realidade. Ponto final. Então, a avaliação diz para você, isso é assim, tem tal qualidade. Ponto final. Qualidade positiva, negativa, média, etc. Ponto final. Isso faz a avaliação. Agora, eu, gestor da ação, digo assim,
se essa realidade tem essa qualidade, para mim essa qualidade é insatisfatória, eu vou investir mais para transformar essa qualidade. Então, o terceiro ato universal praticado por todo ser humano é a ação. Teve um padre belga, em 1925, ele criou uma atividade religiosa chamada JOC. Eu não sei se alguém de vocês já ouviu falar nisso. JOC é Juventude Operária Católica, porque ele trabalhava com os operários na Bélgica. E ele criou um slogan para esse movimento religioso chamado JOC, Juventude Operária Católica. O slogan é ver, julgar e agir. O ver é a ciência, o julgar é a avaliação, e o agir é, com base nos dois conhecimentos anteriores, agir de forma adequada. Então, a avaliação é a investigação da qualidade da realidade que nos permite tomar decisões construtivas. Eu não sei quantos de vocês sabem cozinhar. Fazer arroz, feijão, bolo, sei lá o que mais, né? Eu tenho um filho que é professor de gastronomia na universidade. E, às vezes, ele vem aqui em casa e vai fazer uma comida. Aí ele está lá no fogão, eu sento do lado, porque eu, de comida, só sei comer, né? E, no máximo, se for necessário, fritar um ovo. E olha lá que eu ainda deixo queimar, né? Então, ele está lá fazendo a comida e está toda... Aí eu digo para ele, mas, meu filho, não dá para parar de experimentar, não? Ele diz, meu pai, se eu parar de experimentar, a comida não chega no ponto. O que ele está fazendo? Quando ele molha o dedo lá no caldo e bota aqui na língua, pega um grãozinho do arroz, mastiga, um grãozinho de feijão, mastiga. O que ele está fazendo? Avaliação, gente. A avaliação é uma investigação da qualidade da realidade que permite tomar decisões. Agora, a avaliação é só isso. Agora, tem o outro passo. Diante do sabor ou da resistência da comida, ele toma uma nova decisão. Vou deixar mais tempo no fogo, vou estar salgado, vou botar batatinha aí para tirar o sal, ou está sem sal, eu vou botar mais sal. Isso já é o terceiro passo, é o agir. Ver a ciência, julgar a avaliação, agir é agir com base na compreensão da qualidade da realidade. Então, esse slogan, ver, julgar e agir, que o Cardan criou lá no 1925, é a expressão fundamental dos 3 atos cognitivos que o ser humano pratica, que é conhecer fatos e seu funcionamento, conhecer valores e seus desdobramentos e utilizar o conhecimento dos valores como base para a tomada de decisão, que é o agir. Na sala de aula, vocês vão praticar a avaliação. Vão aplicar um teste, vão fazer uma coleta de dados, e aí descobre assim, vocês têm 30 estudantes na sala de aula, observo que após aplicar um instrumento, coletar os dados, corrigir, etc., 18 estudantes revelam que aprenderam o que vocês ensinaram e 12 estudantes revelam não ter aprendido o que vocês ensinaram. Aí se encerrou o ato de avaliar. Agora, eu, gestor da ação, vocês, gestores da ação escolar, ou da sala de aula, vai dizer assim, nossa, eu tenho 30 estudantes, dos 30, 12 não aprenderam, só 18 aprenderam, vai ficar sem medo, que se lasque. Quem aprendeu, aprendeu. Quem não aprendeu, reprovado. Pronto. Sou eu que estou tomando a decisão. O que a avaliação revelou só foi que 18 aprenderam e 12 não aprenderam. Mas eu poderia fazer assim. Nossa, dos 30 estudantes que eu tenho,
18 aprenderam e 12 não aprenderam. Nossa, não, eles vão aprender. Na próxima aula eu vou fazer assim, uma tarefa, vou criar grupos de 3 estudantes, 2 que aprenderam, 1 que não aprendeu, e vou dar uma tarefa. Os 2 que aprenderam ensinam o que não aprendeu. Em 20 minutos, eles vão aprender, e aí a gente vai seguir para frente com os 30 estudantes com o domínio do conhecimento. Quem foi que propiciou essa decisão? A avaliação, mas não é a avaliação que resolve. Quem resolve sou eu. Diante desse resultado, eu tomo nova decisão. Então, a avaliação é a nossa parceira que nos revela a qualidade da realidade. Só eu, gestor da ação, é que tomo decisão. Ou todos os gestores da ação é que tomam decisão de fazer alguma coisa, de praticar um ato novo para construir um determinado resultado. A minha historinha lá no teatro, do o moço hebreu, pobre coitado, etc., etc., o meu professor nunca desistiu de mim. Cada exercício que eu fazia era um ato avaliativo e ele dizia para ele mesmo, certamente, ele não aprendeu ainda, vou ensinar de novo. E de novo, não aprendeu ainda, vou ensinar de novo. E de novo, ele não aprendeu ainda, vou ensinar de novo. Até o dia que houve a apresentação da peça, eu estava lá lindamente vestido, sábio, perfeito, um artista expressando aquilo que tinha que expressar. Como a avaliação. Os 3 atos universais praticados pelo ser humano. Conhecer fatos e seu funcionamento, conhecer valores e as suas qualidades, tomar decisão. Mas, se eu e vocês, na tradição escolar, fazemos assim, não aprendeu reprovado, não aprendeu reprovado, não aprendeu reprovado, não aprendeu reprovado, nós vamos cair na realidade educacional brasileira. Eu não sei se vocês sabem, mas se não sabem, vão ficar sabendo agora. Cada 100 crianças, número 100, que entram na primeira série do ensino fundamental no Brasil, 16 anos depois, 9 de ensino fundamental, 3 de ensino médio, 4 ou 5 de universidade, desses 100 estudantes, usualmente 12 ou 13 terminam a formação universitária com um diploma na mão. 85, 86, 87% dos estudantes no Brasil, entre a primeira série do ensino fundamental e o diploma universitário, são excluídos do sistema de ensino. Por quê? Reprovação, 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 reprovação. Existem alguns países no mundo que suprimiram a reprovação. São os países do norte da Europa. A Bélgica, a Finlândia, a Dinamarca, a Estônia. Não existe mais esse fenômeno da reprovação. Existe o fenômeno do ensino com qualidade. Ensina, menino não aprendeu, ensina de novo, menino não aprendeu, ensina de novo, menino não aprendeu, ensina de novo. Porque a única coisa importante para a escola é conseguir ensinar e produzir o seu resultado qualitativamente significativo, que significa a aprendizagem dos estudantes. Eu já estou aqui há 1 hora falando para vocês, só mais um pouquinho. Como é que eu pratico a avaliação? Praticar a avaliação é um ato de investigar a qualidade da realidade como se investiga na ciência. Eu vou precisar de ter uma descritiva da realidade e essa descritiva é comparada a um padrão de qualidade. Se a descritiva preenche o padrão de qualidade, a qualidade é positiva. Se a descritiva não preenche o padrão de qualidade, a qualidade é negativa. Vocês todos já um dia já responderam testes e questionários e depois, como professores, já usaram isso. O que você faz?
elabora um instrumento, distribui para os meninos respondem, você pega, corrige, compara o desempenho deles com o padrão ideal e diz assim, aprovado, reprovado, médio, aprendeu, não aprendeu, etc, etc. Então, o instrumento de coleta de dados na avaliação, ele descreve a conduta do estudante, comparando o desempenho do estudante no instrumento com o padrão de qualidade esperada, eu digo foi satisfatório, foi médio, foi insatisfatório, etc, etc. O ideal seria que eu e vocês, como gestores da ação pedagógica, identificassem assim, esses estudantes não aprenderam, vou ensinar de novo. Metade dos meus estudantes aprenderam, metade não aprenderam. Vou fazer uma tarefa na sala de aula que os que aprenderam ensinam os que não aprenderam, porque é fundamental que todos aprendam aquilo que foi ensinado. Não pode ser 10% aprende e eu estou feliz da vida. Não pode, tem que ser assim. Eu ensinei 30 estudantes, 30 estudantes aprenderam. Porque os estudantes que vêm para a sua sala de aula são estudantes normais, gente, não é? Tem uma inteligência normal, tem uma compreensão normal, então eles podem aprender. O que é importante é ensinar para que eles aprendam. E a avaliação, que é a investigação da qualidade da realidade, é a nossa auxiliar. Ela nos diz se a nossa ação já foi suficientemente produtiva ou não foi suficientemente produtiva. Se ela foi produtiva, ótima, vamos em frente. Se ela não foi produtiva, o que nós queremos fazer? Restaurar a qualidade, obter uma qualidade mais satisfatória ou deixar como está? A avaliação só nos revela a qualidade da realidade. Quem vai decidir se nós vamos investir mais, se nós vamos cuidar mais, se nós vamos produzir um efeito melhor, somos nós, os gestores da ação. Então, o convite da avaliação é para que todos nós, eu e vocês, todos os educadores, usemos o ato avaliativo como um recurso de diagnóstico da realidade e, em função desse diagnóstico, nós tomemos decisões construtivas, não é? Decisões favoráveis à efetiva aprendizagem dos estudantes, porque é a aprendizagem do estudante que o constitui. Vocês estão me ouvindo, não é? O que me constituiu para falar para vocês sobre avaliação foi aprender, 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 aprender e aprender. Aprender como? Estudando nos livros, estudando nos autores, mas praticando, experimentando, 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 até que um determinado conhecimento se torna habilidade de cada um de nós, né? Uns têm outras habilidades e outros têm outras habilidades, né? Eu, quando vejo Caetano Veloso dedilhando um violão, nossa, quanto tempo ele exercitou para dedilhar o violão daquele jeito, ou Chico Buarque, ou tantos outros, não é? E então o ser humano ele refina, ele aprende basicamente, ele vai refinando, 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 refinando. Quem é a parceira do refinamento? A avaliação. Eu costumo comparar o ato avaliativo ao grilo no ouvido do Pinóquio. Vocês todos devem um dia ter lido a historinha do Pinóquio. Quem não leu, vai ler. O Pinóquio tinha um grilo dentro do ouvido. E todo mundo disse que o grilinho era chato pra caramba. Não, era o ato de avaliação. Então, o Pinóquio ia andando pelo caminho, o grilo dentro do ouvido dele dizia assim, você errou o caminho, rapaz. O caminho é para a direita. Aí o sujeito insistia em ir para a esquerda, o Pinóquio dizia assim, rapaz, eu não lhe disse que o caminho é para a direita, como que você vai para a esquerda? Mas o Pinóquio ia para a esquerda. Então, o grilo é a avaliação. Você ensinou, eles aprenderam, mas não foi suficiente. O que você quer fazer?
ir para a direita e corrigir a aprendizagem, ou ir para a esquerda e deixar como está. Então, a avaliação, ela corresponde ao grilo do Pinóquio, no sentido de nos sinalizar. Ela nos sinaliza se o resultado da nossa ação já é positivo ou não, e nos pergunta o que nós queremos fazer, se queremos investir mais ou deixar como está. O ideal seria que eu e vocês, todos nós, após o diagnóstico, disséssemos assim, vou fazer de novo. Não é? O alfaiate faz assim, ele corta um tecido, monta uma roupa, bota no corpo da pessoa que veio experimentar, e diz assim, não ficou justo, eu vou ajustar. O pintor de uma tela faz assim, nossa, aquela cor não ficou adequada com as outras cores, eu vou mudar. E assim por diante, não é? Eu vejo aqui na minha rua o pessoal que está todo dia está refazendo o asfalto, e aí faz uma camada de asfalto, aí depois assim, rapaz, não ficou bom não, passa uma máquina em cima e bota de novo, não é? O que é? É uma decisão do gestor pós uma avaliação. A avaliação nos diz da qualidade da realidade. Nós, gestores da ação, decidimos o que fazer para produzir o resultado que nós desejamos. Então, eu vou repetir o que eu disse no início, a avaliação é a nossa parceira. Ela nos alerta para a qualidade do resultado da nossa ação. E quem decide o que fazer, ou melhorar a ação, ou investir mais no resultado, somos nós. Né? A avaliação, ela por si não resolve nada. Quem resolve é o gestor da ação. Na sala de aula, eu, professor, vocês, professores, vocês, professoras, nós somos os gestores da sala de aula, aqueles que vão investir no ensino e na efetiva aprendizagem por parte dos estudantes. Eu fico por aqui, agradeço a atenção de vocês e tem um tempinho aí para a gente trocar umas ideias, se vocês desejarem. Muito obrigado, muito grato. Muito obrigada. Nossa, estou aqui sem palavras, né, por ouvi-lo e trazer essas palavras tão belas, né, essa sua simpatia que né, de ouvi-lo é muito cativante. E aqui estão, né, os nossos professores, e eu acredito que algum deles tem aqui fazer algum comentário, falar alguma coisa, né, e trazer aqui alguma mensagem. Essa semana eu estive conversando com a professora Charlize, ela está aqui com a gente, parece, se eu não me engano, ela nos falou que fez todo o TCC dela baseado, né, na sua escrita, nos seus livros, né, falando sobre avaliação. Eu sempre pego um livro, né, a gente está fazendo reunião de professores, pego material, alguma coisa, e falo assim, olha, vamos ler esse livro, Avaliação da Aprendizagem, né, citar Lucchesi, é tudo de bom. Eu acho que não tem como a gente fazer um projeto pedagógico sem citar Lucchesi, não tem como a gente fazer qualquer projeto dentro da escola sem a gente ter, né, a sua escrita, as suas falas, né, que nos faz com que a gente olhe, né, para nossas ações e realmente, né, a gente verificar o que nós estamos fazendo dentro da sala de aula, né? Então, dentro da nossa prática, mas não essa questão engessada, né? Como o senhor falou ali, transformar a nossa ação, né? Vamos transformar a nossa ação, compreendendo, exercitando, errando, fazendo, errando, refazendo, e é assim. Eu vou deixar aí com algum dos professores que queiram, né, falar alguma coisa, professores, professora Charlize, temos aí a professora também, a Cida da CRE, a professora Ana Paula, que é a nossa coordenadora, professora Claudilene, professor Gilson, professor Enilde, né, professor Edenilson, e eu, assim, antes de eu passar para eles, eu vou dizer aqui que no dia que eu vi o seu e-mail, que eu escrevi uma semana antes, né, eu estava... Borocochô, tinha conversado com a nossa psicopedagoga na escola, e aí na escola mesmo ali, eu falei assim, eu vou mandar um e-mail para
professor Lucchesi, né? Cipriano Lucchesi. Quem sabe ele não lê. E aí, escrevi ali, e colocando, né, as nossas angústias referente à questão de avaliação, avaliar nesse período de pandemia. A gente sabe que não existe muito essa questão de avaliar isso ou aquilo, mas devemos avaliar. Mas, assim, quando cheguei em casa à tarde, que eu abri o e-mail, né, abri meu computador, fui ver meus e-mails, quando eu vi a sua resposta, eu falei, não acredito. Eu confesso que eu fiquei trêmula, eu praticamente, eu fiquei tão feliz que eu chorei. Ah. Fiquei feliz, tão feliz que eu chorei. Aí, no outro dia, eu compartilhei, né, com a nossa diretora na escola, compartilhei com a psicopedagoga, compartilhei com a coordenadora do projeto Guaporé da escola, da CRE, né, a Ana Paula, e é uma honra muito mesmo, e eu acho que os nossos professores merecem, né, tê-lo aqui conosco na nossa plataforma, né, do Zoom de reuniões, e hoje, fechando, né, o nosso ano letivo, com o nosso último dia de ano letivo de aula, nossa, prazer imenso mesmo. Mas vou deixar aí para algum dos nossos professores que possam, né, compartilhar, conversar um pouquinho, falar, perguntar. À vontade. Bom, como eles não se manifestaram, eu preciso falar. Eu sou professora de língua portuguesa antes de estar na gestão, e a sua história de reaprender, de reescrever, foi muito significativa para mim como professora. Eu tinha já essa prática, mas é bom reforçar o que a gente pensa e acredita. Com as suas palavras, eu vi que realmente eu fazia a coisa correta. Obrigada, professor. Viva. Imagine que esse professor de língua portuguesa fez isso em 1956, anos aí atrás, né? Professor, temos uma pergunta aqui, né, a Maria Aparecida está perguntando, como investigar a qualidade da realidade da aprendizagem no período da pandemia, né, nesse período? Como que o ensino remoto, em todas as modalidades de ensino da educação básica, né, essa forma de avaliar nesse período de pandemia? Então, eu quero começar por dizer assim, o ato de avaliar sempre, ele é um ato de investigar a qualidade da realidade. E para praticar a avaliação da qualidade da realidade, se ela é uma investigação, a primeira coisa que eu tenho que ter é a descritiva da realidade. Então, o ato de avaliar implica uma descritiva da qualidade da realidade e o segundo passo é a comparação dessa descritiva ao padrão de qualidade aceitável. Vou falar de um outro lugar para entender isso. Vamos supor que as mulheres vão numa costureira ou num alfaiate, os homens também vão num alfaiate ou numa costureira. Ele pega o tecido, toma as medidas do corpo, diz daqui a 2 dias você vem experimentar. O experimentar é o avaliar. Aí eu boto a roupa. Rapaz, a manga acaba que está estranha. Aí bota os alfinetes aqui, comprimento da manga, etc, etc. E aí diz, daqui a 2 dias você vem buscar sua roupa. Quando eu vou buscar a roupa, eu coloco no corpo, ela está toda certinha. Qual foi o recurso que a costureira, o alfaiate utilizou? A avaliação. A avaliação é a investigação da qualidade da realidade. Né? Para você saber se uma criança ou um adolescente aprendeu alguma coisa que você ensinou, tem que passar pela investigação da avaliação. Agora, nesse momento que a gente está da pandemia, nós estamos num lugar, a criança, o adolescente, o estudante está lá na sua casa, na sua família, coisa semelhante. Né?
não tem como eu saber se ele aprendeu ou não aprendeu, se ele não revelar que ele aprendeu, porque a aprendizagem é interna. Então, o que eu posso fazer? É enviar um conjunto de perguntas e pedir que ele responda, e use algum meio de comunicação que a resposta chegue até mim. Ou eu posso enviar um questionário com perguntas e depois enviar esse questionário respondido corretamente para ele, o próprio estudante comparar, para ele ver se ele aprendeu ou não aprendeu. Aí a gente vai dizer assim, mas aí o estudante pode estar enrolando. Primeira coisa que a gente vai ter que abrir mão nesse contexto da pandemia é esse controle de aprovar ou reprovar. A avaliação vai ser um recurso que vai estar nos auxiliando a ensinar, 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 ensinar. Então, a avaliação ela tem alguns resultados possíveis. Um resultado é diagnosticar para reorientar, ou diagnosticar para reconstituir. Então, você vai ao médico, o médico faz uma avaliação do seu estado de saúde. A prescrição que ele faz é para restaurar a sua saúde. Então, uma avaliação que permite tomar decisões de restaurar a sua saúde. Mesma coisa na sala de aula. Você ensina uma coisa, diagnostica através de um teste, de perguntas, de conversa, etc. E diz, vocês não aprenderam ainda? Vou ensinar de novo. Você restaura a aprendizagem. Então, esse é o uso diagnóstico do resultado. Existe um uso probatório. Com esse resultado que você obteve, você está aprovado. Com esse resultado que você obteve, você está reprovado. Isso é o uso probatório. E existe um terceiro tipo de uso, que é o classificatório. Então, o sujeito que participa de uma competição, ele é classificado ou não classificado. Ele é classificado porque ele chegou no 9º lugar. E o 10º já é desclassificado. Mas se a classificação tivesse só 3 lugares, então, o 1º, o 2º, o 3º, o 4º, 5º, 6º já está todo desclassificado. Então, na prática escolar, o ideal é usar a avaliação como diagnóstico, sempre, no dia a dia escolar. E um exame, um uso classificatório no final de um período, porque eu fui construindo, num determinado momento eu vou dizer assim, ele aprendeu, ele vai em frente, ou ele não aprendeu e não tem mais tempo no ano letivo, então ele vai repetir a aprendizagem numa determinada turma de estudantes. Mas, enquanto eu estou no decurso do ano letivo, eu tenho 1000 oportunidades de reensinar, até que o estudante aprenda. Então, a avaliação, ela sempre vai ser a nossa parceira no sentido de nos auxiliar a produzir um resultado positivo. E nessa circunstância da pandemia, continua operando da mesma forma. Vamos dizer assim, a epistemologia do ato avaliativo não muda. O que muda é eu aplicar um instrumento com os estudantes presencialmente ou com os estudantes, cada um no seu canto de vida, né? Fora aquelas situações onde não tem jeito, o menino não tem nem como ter acesso à comunicação, e aí é absolutamente impossível. No fim do ano passado, eu fiz uma fala aqui no interior da Bahia, e depois que iniciou a pandemia, um profissional lá da Secretaria de Educação me escrevia dizendo assim, nós temos no município 20 e tantos mil estudantes do ensino fundamental, e desses 11 mil não têm computador, não têm telefone celular, não têm recursos para acesso do ensino à distância. O que faz? Não tem o que fazer.
A única coisa que a gente pode fazer é esperar, torcer para que essa pandemia se encerre o quanto antes, né? E os meninos possam voltar para a escola sãos e saudáveis para continuar aprendendo. Mas não tem como. Então, se eles têm acesso aos meios de comunicação, eu posso passar um instrumento de coleta de dados, posso passar a correção, pedir para que eles façam o cruzamento, ou posso pedir que eles respondam o instrumento e devolvam para mim, e eu vou fazer a correção e dar um retorno. Mas o ato avaliativo é a mesma coisa, é a investigação da qualidade da realidade. Através do quê? De um instrumento de coleta de dados, uma descritiva a partir da coleta de dados e uma comparação da descritiva com o padrão de qualidade. Se a descritiva preenche o padrão de qualidade, maravilha. Se não preenche, o que é que nós vamos fazer? Professora Enilde, quer fazer uma pergunta? Sim. Boa tarde. Boa tarde. Estão me ouvindo bem? Tudo bem, professor? Tudo em paz, Primeiramente, eu quero agradecê-lo pela disponibilidade em falar sobre esse assunto com a gente. Sinto lisonjeada com a tua presença virtual, né, conosco. E digo que foi muito bom ouvi-lo. Para mim, enriqueceu muito meu conhecimento, minha visão em relação a esse assunto. Realmente, muito obrigada. Eu tenho uma pergunta que está muito relacionada à minha prática. É uma inquietação minha, né? E eu gostaria de perguntar qual foi, olha só, o senhor falou brilhantemente sobre o processo, né, de aprendizagem. Então, assim, tendo em vista que o processo ensino-aprendizagem, ele se constitui, né, mediante algumas etapas, conforme o senhor nos esclareceu muito bem, que é o receber, compreender, exercitar, até que o aluno, né, de fato, adquira as habilidades relacionadas àquele assunto. Então, professor, o que precisaria mudar no sistema educacional para que, de fato, aconteça a aprendizagem? Ou deveríamos reduzir o currículo, isto é, o quantitativo de conteúdos que devem ser trabalhados por ano escolar? Digo isso porque sou professora de língua portuguesa e nós temos 5 aulas semanais de língua portuguesa. E eu sempre tive uma inquietação muito grande, porque em relação ao quantitativo de conteúdos, será que eu vou dar conta? Essa repetição, essa insistência, conforme o senhor mencionou, isso, para que de fato aconteça a aprendizagem, ela é importantíssima. Mas como fazer isso somente com 5 aulas semanais, conforme a gente tinha? Né? Eu digo tinha porque agora eu estou numa realidade diferenciada. Eu estou numa escola, que é a Escola Genival Nunes, que trabalha com a modalidade de ensino em tempo integral. Então, eu me sinto hoje mais confortável e mais à vontade em eleger quais conteúdos e o que eu vou trabalhar, né? Tendo em vista a necessidade de tempo para trabalhar determinados conteúdos. Então, o que, assim, na sua visão, o que precisaria mudar no sistema ou nos nossos currículos para que a gente, de fato, tivéssemos assim um tempo maior, né, uma disponibilidade maior de tempo para explorar alguns conteúdos? Porque a gente fica assim pensando, poxa, o meu aluno vai para a próxima série, né, para o próximo ano, e o professor vai dizer, nossa, mas esse aluno não sabe nem o que é um substantivo. Então, o que fez aquela professora lá atrás? Né? Então, assim, essa é uma inquietação minha. E eu acredito que muitos professores têm essa preocupação, que o processo ele exige muito tempo. Às vezes, para que atinja, conforme o senhor falou, uma grande maioria, ele exija realmente um tempo maior. Então, assim, o que assim, na sua sugestão, o que a gente poderia fazer? Ou se, como o senhor falou que nós somos, né, os detentores dessas tomadas de decisões, né? Mas também a gente está preso a um sistema. Então, assim, qual a sua colocação em relação a isso? Muito obrigada, professor. Muito obrigada. Então, repara, é claro que os programas de ensino,
sejam os oficiais, sejam da sua escola, seja do seu plano de ensino, eles são bastante abrangentes, né? E muitas vezes é inviável se cumprir aquele programa como um todo. Então, eu pessoalmente acho que deve ser assim. Né? Você tomar os conteúdos essenciais, profundamente essenciais, e que eles podem se desdobrar nas aprendizagens secundárias que tem dentro do seu plano de ensino, e você trabalhar com os conteúdos essenciais, para que você possa ter tempo suficiente para trabalhar com os estudantes. É interessante isso que você está colocando. A Ratio Studiorum dos Padres Jesuítas é um documento que foi publicado em 1599, no último ano do século XVI. Né? E tem uma regrinha lá que diz assim: é importante o professor acelerar as aulas, acelerar a transmissão dos conteúdos, para que todo o conteúdo curricular seja exposto, né? Então, isso que você está questionando já era questionado no século XVI. E eu acho que nós, eu e vocês, todos nós, professores, não aprendemos assim, que é possível pegar num plano de ensino, numa área de conhecimento, aqueles conhecimentos que são essenciais, e esses vão precisar de ser trabalhado, retrabalhado. Outros que são mais desdobramentos, eu posso passar mais superficialmente sobre eles. Então, por exemplo, em língua portuguesa, só para falar da língua portuguesa, analisar uma frase com sujeito e predicado e os seus componentes é fundamental, porque eu só posso escrever relativamente bem se eu souber usar o sujeito, o verbo adequadamente, o complemento adequadamente, os advérbios, as figuras de expressão, etc, etc. Aí diz assim, mas eu precisaria de estudar diversos advérbios de modo, de lugar, de tempo, etc, etc, etc. Não serve para nada se eu saber quais são os advérbios de lugar, de modo, de tempo, se eu não souber utilizar os advérbios de modo, de lugar e de tempo. Então, eu acho que nós, professores, eu e vocês, dentro do nosso plano de ensino, a gente tem que fazer um mapeamento daquilo que é extremamente essencial, né? Daquilo que é mais secundário. Se eu tiver tempo para trabalhar com o essencial e com o secundário, ótimo. Mas se eu não tiver tempo de trabalhar com o essencial e com o secundário, trabalhar com o essencial já é fundamental, né? Então, eu me lembro dessas coisas da minha infância, que era assim, eu me perguntava por que eu tenho que saber os advérbios de modo, lugar, de tempo, de circunstância, dia, etc, etc. Tinha que repetir. Mas eu não aprendi a usar. Então, foi muito mais importante quando, vagarosamente, na aprendizagem da escrita, eu pude aprender a utilizar um advérbio de logo, de modo, de lugar, de tempo, etc, 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 né? E, evidentemente, que eu, você, e cada professor, e cada ser humano, vai ter algumas manias que a gente vai repetir, alguns advérbios de modo, de lugar, de tempo, vai repetir muito na sua escrita, porque faz parte, né? O outro lê e diz, rapaz, você repetiu 3 vezes a mesma coisa. Repetir, foi a minha habilidade, o meu modo de ser, etc, etc. Eu vou prestar atenção, e assim por diante, né? Então, eu acho que é fundamental eleger conteúdos que permitam a formação das habilidades. O que é importante para o ser humano é a formação, a compreensão da realidade e a formação das habilidades. Não tem outro
outro caminho, né? Porque é com ela, com as habilidades que a gente vive o dia a dia, que a gente pratica o dia a dia, que a gente exerce uma profissão e assim por diante. Cida, você também quer fazer uma pergunta? Sim. Estão me ouvindo, Pode Val? Sim, estamos ouvindo. Boa tarde, professor. Boa É uma tarde. alegria muito grande ter a oportunidade de falar com o senhor. E eu reforço aqui as palavras que a Vadeilza falou. Não tem como realmente nós falarmos de avaliação, fazer um projeto, sem citarmos as obras do senhor. E eu trabalho na Coordenadoria Regional de Educação, eu trabalho na parte de projetos com os professores, com as escolas, né? E tem uma parte dos projetos que eu fico assim, preocupada, porque às vezes tem que escrever, reescrever, por exemplo, eu coordeno excelência, né? Leva de volta, porque o excelência é exatamente isso, é a vivência, né? Qual é a vivência a ser trabalhada na escola para poder desenvolver habilidades. E eu fico muito feliz e grata por o senhor ter aceito o convite da Vaduz de desenvolver essa palestra com a Escola Genival Nunes. Foi perceptível pelo senhor o brilho nos olhos de cada um desses professores. Eles desenvolvem um trabalho muito rico e significativo com crianças de um bairro de Vilhena, bem simples, com crianças humildes, que necessitam de tudo que o senhor nos falou hoje à tarde, né? Para nos levarmos a pensar e repensar sobre a nossa forma de trabalhar o processo de aprendizagem e uma avaliação significativa com o aluno. Né? E a minha pergunta para o senhor é o seguinte: como, né, a gente tirar essa angústia que nós estávamos, né, com relação a esse momento da pandemia? Porque esse ano foi um ano de muita dúvida, muitas inseguranças para todos nós, no processo de construção da aprendizagem e avaliação dos nossos estudantes. Então, o como tirar essa angústia, essas dúvidas, né, que nós estávamos, o senhor, em poucas palavras, o senhor nos respondeu. Na simplicidade que o senhor tem de passar o conteúdo. Nós sabemos que o senhor é uma pessoa renomada, mas o que eu quero deixar como educadora e professora, que eu admiro muito a forma do senhor passar o conhecimento do senhor. O senhor passa com muita simplicidade e com muita humildade, né? Então, como a gente superar toda essa angústia que a gente viveu no decorrer desse ano? O senhor trouxe essa resposta hoje, professor. Essa palestra do senhor está vindo como um bálsamo para a gente. Está sendo um momento, assim, de muita alegria para a gente, porque o senhor nos trouxe um banho de tranquilidade. O que fazer, onde caminhar com o aluno que não está na plataforma, com o aluno que não conseguiu ter acesso à plataforma, né? Então, o senhor nos possibilitou direções, estratégias e formas de repensar, inclusive as inseguranças que nós estávamos. E aqui eu quero deixar a minha gratidão para o senhor. Creio que a professora Fátima esteja assistindo a palestra do senhor, mas em nome de toda a CREA, eu quero deixar aqui a minha gratidão pelo trabalho que o senhor aceitou de desenvolver com a Escola Deputado Genival Nunes. O senhor perceptível o brilho no olhar da diretora, da professora Eliette, da supervisora da Valdez e de todos os professores. Foi um presente muito significativo que o senhor possibilitou para essa escola e para todos nós que estamos participando dessa palestra hoje. Muito obrigada e a minha gratidão para deixar aqui para o senhor. Né? Nosso abraço. Então, Cida, muito agradecida. A questão da pandemia é uma coisa que não será permanente.
no mundo inteiro está se buscando uma solução, um caminho pelo qual a gente possa reduzir esse tempo que nós estamos distante dos nossos estudantes, né? Então, o que eu e você, ou eu e todos os educadores, vamos fazer é procurar mediações que possibilitem, quando for possível, né, mediações que possibilitem uma aprendizagem por parte dos estudantes. Ciente de que, na realidade nacional, uma parte dos estudantes não vai ter acesso ao ensino e à aprendizagem porque eles não têm em mãos os recursos. Não tem um celular, não tem um tablet, não tem um computador, não tem, e assim por diante. Então, o que todos vocês que estão me ouvindo, eu e todos os educadores, temos as possibilidades, a gente vai fazer o melhor que seja possível para que os estudantes aprendam e se desenvolvam. Agora, eu fico pensando de que existirão realidades onde não existirá a possibilidade da comunicação entre o sistema de ensino e os estudantes. Então, aí a gente vai pensar assim, esses estudantes estarão absolutamente prejudicados? Eu diria que não. Eu diria que eles estão prejudicados nesse momento que as informações, as trocas de informações não chegam até eles, né? Mas a estrutura neurológica, a estrutura da aprendizagem, a estrutura da formação de cada um, ela está preservada e cada um, terminado, espero eu, terminado essa pandemia, ele possa voltar a uma realidade de ensino-aprendizagem presencial, de tal forma que o contato entre professor e estudante, estudante, professor, estudante e estudante, novamente volte a um estado de normalidade. Nós estamos aqui, eu não sei quantos de vocês estão nessa nossa conversa, mas imaginem vocês que só no ensino fundamental brasileiro, ou seja, creche, educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, e no Brasil são 50 milhões. Então, são 50 milhões, 52 milhões de estudantes que estão fora da sala de aula. E eu não sei por quanto tempo a gente vai precisar disso, né? E isso significa, esse montante significa metade daqueles que deveriam estar na escola, né? Ou seja, nós temos aproximadamente carência de 50 milhões de vagas de estudantes, para os estudantes do ensino fundamental no país. Ensino fundamental, ensino básico, né? Não só o fundamental. Então, nesse momento da pandemia, pior, né? Quer dizer, menos estudantes estão podendo ter contato com o ensino-aprendizagem. Não dá para a gente, eu acho que não dá para a gente ficar em pânico, dizer assim que é absurdo. Eu acho que eu e vocês vamos fazer a prática educativa no limite que a gente tem, né? No limite de comunicação, limite de presença, no limite da atividade, e vamos torcer que essa pandemia se encerre o quanto antes, né? E as crianças, os rapazes, as moças voltem para a escola e a gente possa ter esse contato de novo do ensino-aprendizagem, evidentemente um retorno o mais seguro possível, que não vai adiantar nada retornarem à escola ainda ameaçados pela pandemia, porque daí vai ser muito pior, muito pior, muito pior. A gente tem um número muito maior de mortes do que efetivamente a gente ter
um grupo de estudantes com alguma dificuldade de aprendizagem. Então, eu acho assim, para mim, para vocês e para todos nós, vamos estar internamente procurando administrar o melhor que a gente pode esse período da pandemia, mas sem achar que isso é a maior e a mais trágica das experiências humanas. Não, ela é uma experiência possível, tanto possível que a humanidade está atravessando por ela. Eu diria assim, vamos investir no limite disso que a gente pode investir, mas vão existir soluções, vão existir práticas que nós não vamos dar conta, nem eu, nem vocês, nem ninguém. E com isso eu estou pregando assim, vamos abandonar a escola? Não, vamos fazer o melhor que nós podemos no ensino e na aprendizagem diante dessas condições que nós estamos tendo no país e no planeta, não é só no país, o planeta inteiro está com esse passe pela frente, né? Acho que é isso. Gente, nós estamos chegando aqui ao final, né? Uma pena que o tempo passa, mas mais uma vez, professor Lucchesi, muito obrigada mesmo, tá? Nossa, como eu falei para o senhor lá no e-mail, nós só temos a gratidão nossa por termos, né, tê-lo aqui conosco nesse momento. E para nós esse momento é único. Quando eu estive com os professores, né, como eu falei com o senhor, estive, né, em conselho de classe com eles, a gente discute avaliação e como estudar avaliação, né, que é uma das minhas áreas, é estudar sobre avaliação, e colocar assim, olha, gente, vocês precisam ler esse livro, né, vocês precisam, né, se eu chamar aqui o professor Lucchesi para vir aqui, pegar esses dados, estudar esses dados, né, estudar a escola, né, o que será que ele dirá, né, sobre a nossa escola, né, mas é uma questão, assim, de conhecer, né, como o senhor falou, conhecer, né, que as habilidades, elas vão vir, né, vamos ter essas habilidades, vamos adquirindo essas habilidades, e nós vamos nos moldando, né, no nosso trabalho, no nosso trajeto, e só vamos mudar com a prática, né, só mudamos por meio da prática, vamos praticando e vamos mudando. Então, assim, mais uma vez, muito obrigado mesmo, obrigada aí a todos vocês, professores, né, nós estamos aqui com todos os nossos professores da escola, a coordenadora a nossa coordenadora também da CRE, a professora Ana Paula, que é a coordenadora do projeto lá na CRE, também a diretora, né, a professora Eliette, que falou no início, ela também, a gente fica muito agradecida, né, por ela também ter permitido, assim, a gente ter esse momento, né, junto com o senhor aqui também, e cada professor se dispor, né, a parar ali um pouquinho, principalmente porque está fechando o ano letivo, está mexendo com avaliação, está fechando o ano letivo com as avaliações, então veio muito, né, assim, para nos ajudar agora nesse momento de encerramento mesmo do nosso ano letivo, e no próximo, né, que vamos esperar aí estarmos todos presenciais, e que possamos nos encontrar presencialmente, né, simplesmente foi maravilhoso mesmo, foi como a professora Enilde disse, né, na verdade a gente nem tem palavras, né, para dizer o quanto foi maravilhoso tê-lo aqui conosco. Como eu disse, como eu falei para o senhor, dinheiro nós não temos, nós só temos a gratidão para, né, agradecê-lo. E somente Deus, né, nas nossas vidas, na sua vida, é que pode pagar por meio da graça, né, das nossas virtudes, o nosso caminho que nós temos a trilhar. Então, eu também sou grato por essa oportunidade, né, e eu tenho clareza de que o que eu sei hoje, o que eu aprendi, me concebi, decorreu de professores que me deram suporte, me deram ensinamentos, que me deram reorientação, me deram, enfim, né?
E eu acho que é esse o nosso papel na escola, de ensinar, reensinar, reensinar, reensinar. E cada um de nós, eu, vocês e cada um de nós, a partir do momento que a gente adquiriu um conhecimento, uma habilidade, nós vamos refinar esse conhecimento e essa habilidade na prática do dia a dia. Então, eu, de vez em quando, vejo Gilberto Gil, Caetano Veloso, Chico Buarque, enfim, eles se apresentando novamente. E como eu tenho só 15 anos de idade, né, eu nasci há 15 anos passados, eu vi Caetano, Gil, Chico, nas apresentações lá dos anos 60, na televisão, concorrendo a uma vaga no concurso, né? E agora eu vejo hoje o Caetano, Chico, Gil, etc., como artistas com a qualidade refinou. Como refinou? Praticando. Não tem outro caminho. Porque esse é o caminho que o nosso sistema nervoso, que a natureza nos deu, né, para que a gente possa aprender, refinar e partilhar essas compreensões que a gente tem. Nem são as mais certas, nem as mais erradas, são compreensões e experiências que foram refinadas. Nesse momento, elas são profundamente úteis, significativas e necessárias. Pode ser que daqui a 100 anos, não é, as informações, os olhares e as compreensões sejam outros, mas, por enquanto, essas compreensões estão sendo fundamentais. E é por isso que eu tenho disponibilidade para participar desses eventos e acreditando que eu e vocês, todos nós, estamos somando forças, somando poderes a favor de uma vida mais saudável para a gente mesmo, para o nosso entorno imediato, para o nosso entorno mais distante, para o nosso entorno mais e mais distante. Que cada ato nosso reverbera, né? Ele vai reverberando e produzindo efeitos variados na vida humana. Então, eu sou muito grato por essa oportunidade que vocês criaram para eu estar aqui e de poder partilhar através desse veículo esses conhecimentos, essas aprendizagens que eu fiz ao longo da vida e que eu utilizo para mim, que eu tenho procurado colocar à disposição de todos, seja através dos livros que eu escrevi, seja através do site que eu mantenho na internet, dos artigos que eu vou escrevendo e colocando à disposição. Como eu recebi muito, eu também devo distribuir muito. Faz parte, vamos dizer assim, da dinâmica da vida, receber, não é? E eu acho lindo os nossos pais, né? Nosso pai, nossa mãe, eles receberam a vida do seu pai, da sua mãe, nos deram a vida, e a gente, um homem e uma mulher se amam e dão a vida a um novo filho, e lá se vai, né? Então, acho que o conhecimento também é assim, ele é uma onda constante, né? Produzindo efeitos. É assim que eu entendo, e é em função disso que eu estou participando dessa conversa com vocês, desse bate-papo, esperando e desejando que eu e vocês, e nós todos, os educadores desse país, que somos já na casa dos 2,5 milhões, possamos atuar junto aos nossos estudantes para que eles aprendam, se desenvolvam, se tornem cidadãos saudáveis. Muito grato pela escuta de vocês e até qualquer hora. Muito obrigado. Obrigada. Professora Eliette, quer deixar a última palavra para nós encerrarmos? E aí eu gostaria que vocês abrissem as câmeras, né? Vocês que estão sem as câmeras, que nós vamos tirar aquela famosa foto
tá? Bom, a única coisa que eu quero deixar ainda professor Cipriano, sinta-se abraçado por toda a equipe de Genival Nunes, que foi uma tarde maravilhosa com essa nossa conversa. Muito obrigado. Muito grato. Vamos abrir as câmeras, então? Gente, então, valeu, tchau. Tchau para vocês. Tchau, professor. Tá? Muito obrigada mais uma vez. Um abraço, gente. Abraço a todos vocês que participaram aqui com a gente. Ó, beijo no coração. Viva. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada, professor. Muito obrigada. Muito grato também. E até qualquer hora. Uma honra imensa. O tempo permite a gente se ver por aí. Ou por aqui. Queremos Amém. bis, professor. Hein? Muito obrigada. Queremos bis. Tá certo. Obrigadão. Até Obrigada. Obrigada, um abraço. Tchau. Obrigada, gente. Foi um Bom prazer. final de semana. Tchau, professor. Amém. Muito obrigada. Tchau, pessoal. Não tem jantar em casa. Aceitando.